naquele dia, a minha vida começava a mudar completamente. Quando eu comecei a descobrir isso, eu tinha 20 e poucos anos. Estamos falando de 60 anos atrás. Naquela época não se falava em criação de realidade, física quântica, pensamento, nada disso. E eu me casei com 15 anos, com 16 anos eu tinha filhos gêmeos, com 21 anos eu tinha 5 filhos, com 22 anos eu me desquitei. E não tinha estudado, não tinha nada. Família muito pobre, não tinha amigos influentes, absolutamente nada. Então a situação era terrível. Aqui em São Paulo, com 5 crianças e minha mãe. Nessa situação, eu tinha conseguido um emprego de modelista infantil numa empresa multinacional de lingerie. E a vida era muito difícil, muito difícil. O casamento tinha sido difícil, tudo era complicadíssimo, né? E a ignorância era enorme, né? Agora, tinha uma coisa que eu agradeço demais, a energia criativa. Sempre gostei de ler, desde criança. E o gostar da leitura foi, sem dúvida, a minha chave. E ali, aos 20 e poucos anos, um dia eu entrei numa papelaria para comprar cadernos das crianças, que ia começar o ano, e vi um livro, só um livro na prateleira, cheio de poeira. Olhei o livro, O Poder do Subconsciente. E eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo, de subconsciente. Né? Mas a capa do livro me chamou a atenção. E com a leitura daquele livro eu poderia ter dinheiro, realizar os sonhos. Tá? E bom, era tudo que eu queria. Né? Naquele momento ali, o que eu queria? Dinheiro. Eu queria mudar a vida. Por quê? Porque eu tinha 5 crianças. E eu queria educar muito bem os meus filhos. E com os últimos trocados da bolsa, eu comprei aquele livro. Era uma terça-feira, na quinta-feira eu tinha terminado de ler o livro. E acreditei 100% no que aquele mestre falava no livro. Disse para minha mãe, aliás, eu já contei isso em outros podcasts, mas eu disse para ela, para minha mãe, sábado nós vamos sair para comprar a casa, eu vou comprar. E ela, com que dinheiro? Eu digo, acabei de ler um livro que me ensinou que eu crio a minha realidade. E mamãe, eu tenho criado uma realidade horrível. Por quê? Porque a coisa que eu mais era vítima. Meu Deus, por que tudo isso comigo? Por que 5 filhos numa vida tão difícil? Enfim, era só lamúria. Quando eu entendi que o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, é o que eu crio, eu disse, pô, estou criando uma vida desgraçadinha, né? Eu vou mudar tudo isso. Eu vou criar uma vida maravilhosa. E eu sabia que havia uma vaga para gerente de produto, que numa empresa, né, criadora de produtos, é um dos postos mais altos. Vai ser o pai, né? Vai ser a mãe dos filhos da empresa, né? Os produtos. E eu disse, eu vou ser a gerente de produto. E a minha mãe perguntou, mas como é que você vai conseguir comprar a casa? Eu digo, porque você é a gerente de produto. E aí eu vou ter um salário alto, vou poder comprar a casa, vou receber um carro da empresa, vou fazer minhas viagens. E desde criança que eu sonhava com ir a Paris. Eu digo, vou a Paris, vai ser maravilhosa a vida. E ela disse, mas você
Não precisa nada para ser gerente? Eu digo, precisa. Precisa ter um diploma universitário, precisa falar francês e, de preferência, ser estilista. Mas, minha filha, você não é nada disso. Eu digo, pois é, mas eu aprendi nesse livro, mamãe, que isso faz parte da mente racional. No mental superior não é assim. E eu aprendi, mamãe. Muito bem. Naquele sábado nós saímos, porque minha mãe tinha uma coisa maravilhosa. Era uma mulher de uma fé extraordinária. Uma mulher simples. Ela só disse para mim, minha filha, o Cristo dizia que tudo é possível àquele que crê. Eu digo, eu acredito. Naquele sábado, nós saímos, vimos a casa que eu tinha imaginado dos meus sonhos, onde eu podia fazer uma horta para minha mãe, que aliás eu fiz, um pequeno jardim japonês na frente, quarto das meninas, dos meninos, do jeito que eu tinha sonhado uma casa. E passei na imobiliária, vi a renda familiar que precisava, que era impossível para mim naquele momento. Voltamos para casa e no domingo eu comecei a fazer um quadro mental. Fiz domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu acordei plena. Eu tinha absoluta certeza que naquele dia eu ia ser chamada. E eu ia ter a promoção para gerente de produto. Saindo da categoria mais simples, que era uma modelista infantil, para ser a gerente da companhia. E naquele dia eu voltei gerente de produto de uma multinacional. E naquele dia a minha vida começava a mudar completamente. A companhia pagou os meus estudos, eu me formei. Na primeira turma do Berceau de Paris, quando a Marie Curie esteve no Brasil, fiz parte da primeira turma. E graças a Deus fiz uma carreira de grande sucesso. Pude educar muito bem meus filhos, hoje tenho 5 filhos maravilhosos. Passado aquele impacto do momento, porque eu era uma menina, nasceu ali o meu propósito de vida. Eu disse, eu vou criar um curso para ensinar as pessoas a criarem a realidade que elas querem. Só que aí eu achei que ia ser fácil, eu tinha vivido aquilo, né? Aí eu digo, bom, eu vou reler de novo o livro. Aí reli de novo o livro, vi que tinha outras obras do Murphy, comecei a ler as obras dele, tá, e pá. E Napoleão Hill, e começou a vir outros, e tá. O Poder Oculto, enfim, fui. E quanto mais eu lia, mais eu estudava, mais longe ficava o curso. Por quê? Porque a partir daquele momento, eu me tornei uma observadora da vida. O que acontecia? E aí eu comecei a perceber na minha própria vida que eu criava certas coisas, mas depois eu perdia. De repente tinha problemas. Mas por quê? E esses comos e porquês me levaram 45 anos estudando para dar o primeiro pulso, Você e o Pensamento. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir para dar aquela força ao canal. Valeu!